pessoal, antes do vídeo eu gostaria de agradecer aos naviraienses e até uma pessoa de Londres que entrou em contato, que morava lá em Naviraí, no nosso templo. E agora eu fiquei muito feliz em conversar com a Nazaré e saber notícia da Jéssica. Eu fiquei muito feliz. Então, e para nós foi uma surpresa Foi ver mesmo. que as pessoas ainda se lembram da gente como a gente lembra deles. O Zé, que está em Dourados. O Zé, o Orístenes, o Juraci, todo esse pessoal. que a gente nunca esqueceu, a Dona Aparecida, o seu Elcio. E outras pessoas que conviveram com a gente naquela época. E espero, num próximo vídeo, mais pra frente, trazer algumas histórias sobre a nossa estada em Naviraí. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Bom, então continuando do nosso último vídeo, nós estávamos falando sobre o ginásio estadual de Naviraí. E nós fomos a primeira turma que estudou. Nossa turma, foi a primeira. E era mais perto da nossa casa, né? Porque o outro era longe. O grupo escolar era longe. Daí eu ia com aquela moça da padaria lá embaixo, a Jared. E lembra que chegaram os professores que vieram, Professor Silvio, professor Mário de matemática, o Luiz Aparecido era de história, professor Sérgio de ciências, que era dentista. O professor Sérgio, ele era o único dentista que tinha uma cadeira de dentista na cidade. Porque os outros dentistas, eles atendiam sentado na cadeira. Numa cadeira. Inclusive, eu nem perdi um dente. Tive 2 dentes com o canal aberto, o cara com uma broca de pé. O cara parecia uma roda de máquina de costura. Ele ia pedalando e conforme ele pedalava, ele ia trabalhando no dedo. Então aquilo ficava assim, aquela broca furando o dente e ele pedalando. Era uma coisa assim que parecia da época dos Flintstones. Eu fui umas 2 vezes lá, daí eu falei pro pai, você não vai mais no dentista? Eu disse, eu não vou naquele dentista mais. E eu não fui mais. Daí chegou o doutor Sérgio, que era dentista, de verdade. Bom, depois disso, vamos lembrar da nossa casa. Era muito linda. Para quem saiu dessa casa que nós morávamos aqui em Santa Felicidade, para aquela casa lá no Mato Grosso... Meu Deus, da nossa casa era a casa mais bonita de Santa Felicidade. E nós fomos morar numa casa que não era forrada, não era pintada. Não era pintada, não tinha vidros. Não tinha vidro. Era de abrir para fora a janela. E as portas só tinha tramela. Quer dizer, você não podia sair de casa porque não tinha fechadura. Apesar que não tinha o que roubar. Também não tinha o que roubar. A gente só tinha cama e o guarda-roupa era um varão. Um varão. Pregado na parede. E a gente ali pendurava a roupa. Meu. O fogão era uma eternidade comprido. Era uma enorme. chapinha dessa largura. Cabia 3 panelas. E era imenso, aquela construção imensa. Era assim, 3 daqueles fogões 3 pavimentos, era mais um. E o Dirley ia buscar lenha na serraria. A gente ia buscar lenha lá na serraria e a gente, por isso que os fogões eram grandes, porque eles... As ripas, né? Eles davam aquelas ripas. Porque nessa época que nós moramos em Mato Grosso, tinha 22 serrarias. Foi o recorde. E a maior era a Dona Cagawa. Dona Cagawa. Que é cuja esposa, cuja viúva, a Dona Kimi. Dona Kimi dava aula de francês no colégio. Então vocês imaginam, nós lá no interior de Mato Grosso aprendendo francês. Aprendemos francês. Era o cúmulo da chiqueza. E ela era muito elegante, né? Ela era elegante, querida, ela chegava na sala de aula. Muito educada, bonita. E como é que ela fazia? Bonjour, mes enfants. E nós tínhamos que ficar a receber ela de pé. Não podia receber ela sentada. Então quando ela entrava na sala, todo mundo de pé. E ela dizia... Bonjour, mes enfants. E nós respondíamos, bonjour, madame. Daí ela dizia, asseyez-vous, s'il vous plaît. E nós dizíamos, merci, madame. E daí que começava a aula. E toda a aula era assim. Era assim. E a serraria na Cagawa era enorme e era no centro da cidade praticamente.
O monte de serragem da serraria tinha, eu acredito, uns 10 metros de altura. Era muito alto. Nós E ia brincar. todo mundo ia brincar naquele monte de serragem e pegar serragem para levar para casa, para os fogões, que só tinha fogão a lenha, ninguém tinha fogão a Não tinha gás. gás. Só tinha, que eu lembre, um poço de gasolina na cidade. Talvez tivesse outro lá na saída para Três Lagoas, mas eu não lembro direito. Eu acho Tinha um lá na saída. Tinha 2 postos depois. Um era de uma família de italiano e um era dos outros lá de cima. E lá na saída para Paraná, lá em cima, Pro Caiuá? para o Caiuá, tinha o Hotel dos Viajantes, que era do seu José Bezerra. E ele tinha lá, ele era muito conhecido na cidade, era hotel, eu acho que era hotel e restaurante, alguma coisa assim. E do lado do açougue do pai tinha o Armazém Rosa, Casa Rosa. a Casa Rosa, Aham. que era um armazém de secos e molhados, tinha de tudo, era enorme. Enorme, era muito próspero, muito. Que era o único que competia com um outro armazém que tinha do outro lado da rua, na Rua Lagoas, que foi o primeiro, que era do lado onde tinha o Era a Casa alto-falante, São Manuel, que era onde tinha aquele alto-falante que era atrás. gerenciada pelo senhor Lídio. Serviço dia- de Alto-Falante Brasil. O dia inteiro tocando música e fazendo propaganda. Que era a distração da gente, era ouvir aquilo. E isso também começou no ano que nós estávamos lá. Quando nós chegamos, não tinha. Não, E depois não. tinha um senhor que chamavam de Gaúcho, que ele abriu uma churrascaria E também tinha um e ele alto-falante. botou um alto-falante. Então antes, era 1 hora o alto-falante falava, 1 hora não. Era 1 hora sim, 1 hora Sim. não. E depois, quando entrou o gaúcho, daí era o dia inteiro. Parava um, começava Começava o o outro. outro. O alto-falante do Brasil, ele tocava mais as músicas da Jovem Guarda. É. E o alto-falante Do gaúcho. do gaúcho tocava música caipira. Depois, lá na principal, veio o Banco Financial De Mato Grosso. Também foi quando nós estávamos Vamos lá lá, que abriu o banco, O Banco Financial de Mato Grosso. que era o único banco que tinha na Uhum. cidade. E lá no fim da Rua Lagoas tinha o Armazém do Fucuda. Lá tinha o fogo e tinha a Casa Sakai, E do lado esquerdo a Casa Casa Sakai, que Sakai. vendia tecidos que vendia também. tecido. E o Fucuda era um armazém que vendia de tudo, É. também secos e molhados. Eles tinham a Fazenda Santa Marta. Você lembra que tinha uma igreja pequena de madeira lá. E essa igreja, o padre vinha uma vez cada 60 dias. Ele veio uma vez no Natal, nossa, aquele encheu de gente, porque era Natal e tinha missa. Aí foi todo mundo de roupa nova na missa, inclusive eu. Fomos todos de roupa nova, foi uma festa bonita que era o Natal. Depois era só cada vez em quando que tinha missa. Aí veio, depois de muito tempo, veio um padre francês, O padre Padre Marcelo. Marcel. E ele vendo que a igreja era pequena, ele construiu do lado da igreja antiga um barracão enorme. E nesse barracão, numa ponta, ele fez como se fosse assim um palco. Então, ele rezava a missa naquele barracão. E depois, ele fazia, a alegria do padre Marcel era fazer quermesse. Todo sábado à Tinha noite quermesse. tinha quermesse. E depois da quermesse rolava um fandango. E tinha o baile. Ele recolhia os artefatos da missa, Hum. guardava. Então, ó, saindo da nossa casa, tinha a nossa casa, daí tinha lá o bar do seu Joaquim, lá com a dona, não lembro mais. Luzia. Dona Luzia. Daí tinha o Fotolorem. Uhum. Daí aqui para mim já era o Silvio e a dona Lia. Então, Pois não, aí ali é o fundo da casa deles. Sim. Que a gente entrava lá por Sim. aquele portão. Aí, quando você virava, quando você chegava na esquina, era a farmácia do seu Mário. Ah, e depois que era o armazém do Silvio. Depois que era armazém do Silvio, daí tinha a frutaria, tinha Daí tinha o a barbeiro, frutaria, a funerária. O barbeiro, isso, e a funerária. funerária. Certo.
Isso é indo para o Sakai. Agora, indo para o antigo açougue do pai lá do Valdivino, Ah, sim. indo, quando saía da nossa casa, tinha aquela loja grande de tecido, Sim. tinha o consultório dos o médico, daí tinha Tinha. a loja de tecido, ficava na esquina. na esquina, aí Nós gostávamos de olhar os tecidos, né? Ficava todos os tecidos. toda hora a assim. gente ia lá. Aí tinha a relojoaria dos irmãos Tada, Ah, Aí tinha a Casa então a relojoaria Santiago. ficava ali. aí tinha a Casa Santiago, que era da Maria da Conceição, lá dos tios dela. Mas o que era essa casa? Armazém grande. A farmácia, que abriu uma farmácia, daí que era a Casa São Manuel. E você lembra? Tinha o serviço de transporte da cidade. Tinha alguns táxis, alguns carros, Jipe, né? era caminhão, Jipe que né? era. Mas o principal meio de transporte eram os carrinhos, que eram carrocinhas de duas rodas, com pneu, né? Puxado por 1 ou 2 cavalos. E tinha o serviço de charrete. De charrete, que era para as mulheres lá de baixo. Que eram as mulheres da zona. Todo mundo dizia as mulheres lá de baixo. Então lá tinha aquelas charretes, só transportavam aquelas mulheres. Tanto iam buscar como iam levar, era leva e trás daquelas mulheres. E elas se vestiam como aqueles filmes do Velho Oeste, aquelas vestidos grandes, todos rodados, não sei como que é aquilo, estilo até francês eu diria. E aqueles penteados bem feitos, Elas aquelas iam maquiadas. bem maquiadas, aquelas sombrinhas todas arrumadas, e elas vinham. E daí o pessoal do serviço de charrete, eles ganhavam bem, porque eles transportavam elas e elas tinham muito dinheiro, né? E os carrinhos era para quando você fazia mudança, para quando você ia comprar alguma coisa para levar. Para mais longe, né? Tinha jipe, né? Tinha muito jipe de aluguel. Sim, porque as ruas As ruas lá não tinha asfalto, era né? difícil o Era carro. difícil, né? Aí, atolava naquele areão, né? Então tinha o jipe, que era o táxi lá, né? Que levava o pessoal, alguém que precisasse ir para uma fazenda, para uma casa. E lembra dos médicos? Quando a gente estava ali, não tinha médico nenhum. Não. E daí... Tinha aquele médico que tinha um hospitalzinho na frente da Casa Rosa, que era um velhinho, o doutor Joaquim. Chegaram do Rio de Janeiro, num jipe, eu lembro de ter visto a chegada deles. Eles chegaram, foi o doutor Ronald e o doutor Antonito. Que eles chegaram lá E eles alugaram 2 peças na frente da casa onde nossa nós casa, morávamos, na rua Riachuelo. Na 2 rua- peças de madeira. Sim. E a fama deles se espalhou na cidade. Vinha todo mundo de longe, de tudo que era lugar, consultar com eles. E na frente da nossa casa se formavam filas imensas de gente aguardando para ser atendida. Pra consultar. Pessoas com fratura exposta, pessoas com doenças graves. Daí, quando tinha um caso mais grave, alguém ia lá e avisava, olha, tem uma pessoa lá com uma fratura exposta. Daí eles vinham correndo para fora e recolhiam. Atendiam aquela. Era bem baratinho, porque eles sabiam que lá as pessoas não tinham condições assim, né? Porque antes disso, os únicos remédios que o povo mais simples podia comprar, ou era receitado, era quando vinha o homem da cobra e do lagarto Numa mala. e vendia um unguento miraculoso, que servia para Curava curar dor de dente, dor de dente, hepatite, reumatismo. reumatismo, qualquer coisa, Espinhela dor de caída. cabeça. No começo ele não falava que era vendedor, ele chegava com aquela mala, com 2 jiboias E um lagarto. e um lagarto chamado pirulito. Pirulito. Aí por isso que ele era chamado Homem da Cobra. Porque E ele começava, ele soltava a cobra, e a cobra se enrolava no pescoço, e ele pedia quem é que queria pegar na cobra. Pelo amor de Deus. E daí ele soltava o lagarto pirulito no pirulito. chão, e aquilo ia pra lá e pra cá, e ele pegava o lagarto e abria a boca e não sei o quê. E enquanto isso a turma comprava aquele remedinho desse tamanho. Daí a pouco acabava o show, e ele dizia, agora pessoal, esta maravilha da medicina, o unguento. E daí eu acho que aquilo não ele servia mesmo pra nada. fazia.
E ali tinha aquela mistura, um negócio fedido que era uma desgraça com óleo de alguma coisa aí. vai A saber. turma comprava para dor de dente. E o pessoal comprava. O pessoal comprava bastante aquilo, porque era barato, era tipo um real, R$2. Se fosse. Bem, pessoal, assim, com o fim desse vídeo, terminou a minha história sobre a minha infância na Naviraí. Mas eu vou trazer em outros vídeos, vou ver se eu consigo trazer meu irmão mais velho e meu irmão mais novo para contar um pouco da experiência deles quando moraram lá. Agradeço a todos, principalmente aos naviraienses que assistiram bastante, que colaboraram. Até mais!